Diego, olha, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tem lá um projeto que está tramitando com bastante polêmica e tal, a ponto de que ele acabou sendo retirado por causa da polêmica. Esse projeto trata da coleta e processamento de plasma humano. Para a gente poder entender melhor isso, nós estamos aqui com o Dr. Dante Lang, diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Dr. Dante, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia, o prazer é meu. Muito obrigado, prazer em falar com vocês e com todos os ouvintes aí. Doutor Dante, qual é a polêmica a respeito? Houve uma época no passado, sei lá, me lembro quando as pessoas vendiam sangue. Eu me lembro disso, eu era menino e tal. E as pessoas iam no banco de sangue e faziam a doação e recebiam uma quantia pelo sangue doado. Isso foi lá, imagina, há muito tempo atrás. Depois foi proibido, não pode vender sangue, etc, etc, etc. Qual é a polêmica em relação ao sangue e o plasma? Bom, Heródoto, eu acho que nós precisamos dividir um pouco essa história. Essa proposta de emenda constitucional, ela visa, na verdade, fazer com que possa se doar mais plasma, porque o plasma ele é processado para produzir medicamentos. Então, esse é o objetivo. Mas, infelizmente, quando foi redigida essa proposta, se colocou lá que isto poderia ser feito também através do ressarcimento do doador. E isto, na verdade, talvez não seja o mais adequado. Alguns países do mundo fazem isso. O plasma, ou seja, o indivíduo que vai doar o plasma, ele recebe um valor pela doação. Aqui no Brasil, existe, como você disse, uma situação que proíbe o pagamento para doação de sangue. E isto, nós, como médicos, entendemos que não deve existir o pagamento pela doação do plasma ou do sangue. Acontece, Heródoto, que a gente precisa separar um pouco. Isto não deve acontecer, o doador não deve receber, porém nós temos que mudar a história da coleta do plasma e da produção de hemoderivados no Brasil. O que é hemoderivado? Hemoderivado é o medicamento que é originado do plasma. Então o indivíduo precisa doar plasma, esse plasma é processado de forma industrial e aí são produzidos medicamentos absolutamente importantes e que, infelizmente, no Brasil, essa situação é muito ruim, né? Então, a primeira colocação é essa. Nós entendemos que essa parte da PEC deve ser mudada. Os senadores já entenderam isto. A senadora que é relatora desta PEC, já entendeu. E ela entende, assim como os outros, que essa parte da remuneração deve ser retirada. Agora, o que não pode é, por conta desta parte, acabar com esta PEC que muda como vai ser feita a produção de hemoderivados no Brasil. Porque o que importa, Heródoto, é tratar o nosso paciente. E o nosso paciente, em relação aos produtos derivados do plasma, eles são tratados de forma absolutamente incipiente no Brasil. Então, pergunta aqui de leigo. Quando nós vamos doar sangue, a gente imagina, a gente faz até aquelas ações. Olha, tem uma pessoa doente, está precisando de sangue. Aí a gente junta todo mundo, vamos lá doar sangue. Aí a gente doa o sangue, dizendo assim, o sangue doado vai para aquela pessoa. Isso popularmente. Ao lado disso, existe o aproveitamento do plasma para os hemoderivados que você explicou. Então, quer dizer, seria o quê? Seria uma doação para isso especificamente? É a sobra daquilo que não é levado às pessoas que precisam de sangue? Como é que é isso? Na verdade, você pode tirar o hemoderivado, ele pode ser originado do plasma, que é sobra da doação de sangue, como você disse, ou através de uma doação chamada puraférese, é uma doação específica, Heródoto, onde você consegue retirar só o plasma do doador numa quantidade maior, que não prejudica, porque você não está tirando hemácia, você está basicamente tirando o plasma. E aí você conseguindo tirar mais e não prejudicando o doador,
você consegue produzir mais hemoderivados com uma única doação. E é isso que traz, então, esta PEC, que possa ser feita a doação específica do plasma, diferente da doação de sangue, como você disse, que é feita para as transfusões que são realizadas nos hospitais, e a partir desse plasma doado, desta forma, onde você obtém uma quantidade maior, você pode aumentar a produção desses hemoderivados. Eu vou dar um exemplo de números que demonstram o que eu estou dizendo. Um dos hemoderivados chamado imunoglobulina. É o hemoderivado mais consumido no mundo hoje para tratar pacientes. E o que é a imunoglobulina, Heródoto? A imunoglobulina é o que a gente conhece como anticorpo. Então, é uma parte da defesa do organismo. Existem indivíduos, Heródoto, que nascem com uma deficiência na produção de anticorpos. Então, eles ficam vulneráveis a várias doenças, várias infecções. São as chamadas imunodeficiências primárias. Esses indivíduos, se não receberem esses anticorpos, que é o que a gente está falando, imunoglobulina, eles morrem, eles ficam doentes, eles adquirem infecções e morrem. Então, esse é um exemplo só do que você pode fazer com esse hemoderivado chamado imunoglobulina. E aí vem o número, Heródoto. O Brasil consome 16 gramas de imunoglobulina para cada 1.000 habitantes. Os Estados Unidos, só comparando, consomem 240 gramas por cada 1.000 habitantes. Ou seja, quase 16 vezes mais do que o Brasil. E a população dos Estados Unidos é só 1,5 vezes maior que a do Brasil. E eles usam 16 vezes mais imunoglobulina. Por quê? Porque no Brasil não usa porque não tem, Heródoto. E muitos pacientes não são tratados como deveriam. Então, esse é o ponto. Nós precisamos aumentar a produção de hemoderivados e imunoglobulina. E depois a gente pode comentar por que isto não acontece no Brasil ainda. E por que não acontece, então, doutor? Porque no Brasil, esses hemoderivados são industrializados. Eles são produtos derivados do plasma através da indústria, da obtenção industrial. No Brasil existe uma fábrica, na verdade é um projeto de fábrica, Heródoto, que é a chamada Hemobras. Essa fábrica foi inaugurada, ou começou a ser construída há quase 20 anos, há 19 anos atrás. A Hemobras não produziu, nesses quase 20 anos, nem 1 grama de hemoderivado. Nós não somos contra a Hemobras, mas para você entender, se a Hemobras estivesse funcionando em plena capacidade, ela não funciona zero que ela produz. Se ela produzisse 100%, ela conseguiria produzir só 59% da imunoglobulina que hoje é usada no Brasil, que são essas mínimas 16 gramas por 1.000 habitantes. Então, para essa utilização que é absolutamente inferior ao que o resto do mundo faz, se a Hemobras estivesse funcionando a pleno, ela conseguiria produzir só 59%. Você imagina se você multiplicar isso por 10 ou por 15, que é o que os Estados Unidos usam. Então, nós precisaríamos de no mínimo 15 Hemobras se ela estivesse funcionando a pleno. Então, o que existe hoje, e nós médicos estamos muito preocupados com isso, Heródoto, é o que eu entendo como cortina de fumaça. Na verdade, ninguém é contra a Hemobras, mas eu acredito que talvez por uma questão, entre aspas, política, se faça essa cortina de fumaça. O que o Brasil precisa é que a Hemobras funcione a pleno e que outras, no mínimo 10 fábricas consigam produzir o que minimamente os nossos pacientes precisam, Heródoto. Essa é a questão. Ok. Nós vamos entendendo, acho que isso mexe com a cidadania brasileira de uma maneira geral, para que as pessoas formem a respeito disso, precisa de mais informações aqui. Doutor Dante Lang, muito obrigado aqui pela sua participação conosco no Jornal Nova Brasil. Heródoto, prazer, muito obrigado pela oportunidade de poder esclarecer um assunto tão importante para os pacientes brasileiros. Muito obrigado. Bom,
Nós precisamos ir à frente. Tem várias coisas interessantes aqui. Agora, uma fábrica que foi inaugurada há 20 anos atrás e não produz nada, zero, quanto será que custa isso? O nosso bolso. Quanto medicamento ela não produziu para salvar a vida de pessoas? Será que isso aqui está na área do Ministério da Saúde? E se a gente tentasse uma conversa lá com o pessoal do Ministério da Saúde? Acho que dá, para esclarecer. Certo, Lô? Nós queremos esclarecer. Vamos esclarecendo. No dia do aniversário aqui da Capivara.